Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de reflexões. Reflexões para a nossa consciência, reflexões para nos despertarmos em nós aquilo que muitas vezes já sabemos e tá um bocadinho esquecido, ou então fazer soar as vibrações da nossa consciência para nos alertar para verdades cósmicas e universais e verdades maiores. Nós hoje vamos falar sobre música no plano espiritual, como é, como não é. Nós, volta não volta, falamos sobre música, agora já há uns tempos que não temos falado, mas foi essa a orientação recebida e cá vamos nós. Vamos estar com o livro de Sabedoria, da nossa querida Maria Nunes, psicografada pelo filho João Nunes Maia, no capítulo 139. E para quem tiver, nós vamos também fazer aqui uma reflexão sobre o Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 167, e vamos também refletir sobre um livro que eu gosto muito, que é um livro fininho, que é O Espiritismo na Arte, um livro de Leon Denis. E quem tiver esse livro, nós vamos só aqui ver um bocadinho, não é? Porque não temos tempo para tudo isto assim em profundidade, é só para vos levar, para despertar em vós o interesse por estes temas, dar-vos aqui uma orientação naquilo que eu vou sabendo, onde é que nós podemos ir pesquisar. E neste livro está na parte sexta, a música na sua parte primeira. Pronto, isto depois, quem tiver questões e quiser mais orientações, é só aqui dizer no chat em baixo e nós temos todo o gosto em partilhar aquilo que pudermos e soubermos, está bem? Vamos então agora começar com uma prece. Eu convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, elevarem o vosso pensamento ao mais alto, ao nosso princípio criador, nosso Pai Celestial, de luz e bondade. E vamos agradecer. Amado Pai Celestial, agradecemos a vida, a bênção, o presente que recebemos todas as manhãs ao acordar, que é o presente da vida, da oportunidade de termos mais um dia para evoluirmos, para construirmos no bem, para construirmos dentro de nós, mais um dia para nos burilarmos, para aprendermos e para nos doarmos. Te agradecemos a oportunidade do estudo, da aprendizagem, das boas intuições que nos levam pelo caminho da evolução, pela luz que já vamos conseguindo receber e por aquela que vamos conseguindo partilhar. E aqui reunidos, todos, encarnados e desencarnados, deste mundo terreno e de outros mundos além, vos agradecemos a todos a presença e vos pedimos que fiques connosco para nos orientares, mas também para nos ensinares, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós temos então o capítulo 139 do livro Sabedoria, intitulado Música, que começa com uma frase de Beethoven muito bonita, que diz o seguinte: a música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria ou filosofia. E Maria Nunes diz-nos assim a começar este capítulo. Parece estranha essa afirmação. No entanto, é uma verdade que pode-se dizer absoluta, porque a música é harmonia. E nós já sabemos que a harmonia é uma das leis cósmicas e universais. Tudo no universo se rege também por esta lei, que é a harmonia. Nós somos eterna harmonia, assim estejamos focados e alinhados com o princípio criador. Tudo funciona em equilíbrio e em harmonia.
E continua Maria Nunes. Aqui estamos falando da música universal, aquela que se pode ouvir desde a cadência dos elétrons até o bailar dos mundos na extensão infinita da criação. E essa harmonia dos sons é reflexo da harmonia de Deus. Podemos dizer que o começo do corpo físico se realizou pela orquestração dos pensamentos superiores, traduzindo o pensamento do Criador. O complexo humano é, pois, uma sinfonia divina. Qualquer desequilíbrio nele é devido à quebra de harmonia pelos pensamentos humanos. E esta frase, qualquer desequilíbrio nele, é devido à quebra da harmonia pelos pensamentos humanos, leva-nos a pensar nos nossos próprios desequilíbrios, não é? E nós, ao pensar nisso, nós levou-me esta frase a pensar que nós temos pouca atenção à questão da harmonia, à manutenção da harmonia de nós mesmos. E quando falamos de harmonia na ótica universal, que aqui Maria Nunes nos traz, nós temos que pensar na harmonia como um alinhamento divino à luz maior. Quando esse alinhamento divino à luz maior se quebra, nós ficamos em desarmonia e então sim acontecem os desequilíbrios de toda a ordem. Desequilíbrio da saúde, desequilíbrio de pensamentos, desequilíbrio de energia, desequilíbrio de vária ordem. E essa quebra do alinhamento nosso em harmonia à luz maior é devido a tudo aquilo que nós já vamos sabendo. É devido ao nosso próprio pensamento, é devido às influências que permitimos que entrem na nossa mente, é devido àquilo que priorizamos na nossa vida, não é? E por aí poderíamos ir, mas não é esse o foco de hoje. Portanto, esta pequenina frase, qualquer desequilíbrio nele, ou seja, no complexo humano, é devido à quebra de harmonia pelos pensamentos humanos, deverá ficar na nossa mente para reflexões durante esta semana. Para que tenhamos em nós esta situação e para que nos comecemos a treinar numa nova postura, numa postura de estarmos alinhados constantemente com a luz. E vocês vão ver que este tipo de alinhamento vai mudar em muito a qualidade dos nossos pensamentos e a qualidade depois da harmonia que vamos sentindo em nós mesmos. O homem precisa se educar, diz Maria Nunes, aprender a pensar e usar seus sentimentos em perfeita concordância com as leis universais, que são permanentes e eternas, que estão presentes desde a matéria primitiva aos grandes acúmulos de galáxias. A desarmonia é o caos em qualquer lugar em que se manifestar. Fomos criados para a harmonia e onde ela existe, ali se encontra a felicidade. Os medicamentos não curam as enfermidades. Eles são paliativos necessários até que o espírito acorde para as reformas morais, atingindo a educação da mente. A força mental ainda é desconhecida da humanidade, felizmente, porque essa força somente é entregue aos homens quando esses aprenderem a amar os seus semelhantes. Ou seja, se nós conhecêssemos já a força mental e a potencialidade que essa força mental nos daria, na qualidade evolutiva que a grande maioria de nós tem, nós não iríamos utilizar essa força mental nem para o amor, nem para a harmonia e provavelmente também não para o bem, não é? Por isso é que ela aqui nos diz, felizmente, não é? Porque ainda temos, primeiro, que evoluir ao nível da nossa educação, do nosso burilamento moral, do nosso conhecimento, da nossa frequência, ainda temos que nos alinhar harmonicamente com a luz maior em frequência divina para começarmos a pensar o bem,
a amar-nos uns aos outros, a fazer o bem e a estarmos sempre alinhados na luz. Analise o que fazia o Cristo usando suas ideias. O comandante que tinha a sua poderosa mente permitia que tudo obedecesse aos seus pensamentos, que poderiam transformar em palavras e sons em perfeita harmonia, onde vibrava o puro amor. Os próprios músicos na Terra ou da Terra, mesmo os mais famosos, desconhecem em sua plenitude a harmonia e o que podem fazer com ela em seu próprio benefício e em favor dos seus semelhantes. E para tanto veio o Evangelho, a síntese de toda a harmonia celestial, a nos mostrar o que ainda temos de aprender para nos sentirmos envolvidos na harmonia de Deus. O Evangelho, no fundo, é uma cartilha, como ela aqui nos diz, não é? É uma cartilha. É a síntese de toda a harmonia celestial. Para nós é uma cartilha. O que é uma cartilha? É quase como na linguagem informática um GPS. Nos vai dando a orientação do rumo ou do caminho que temos que ir tomando, dos passos que temos que ir alinhando, das escolhas que temos que ir fazendo para que possamos alinhar-nos com a harmonia celestial. Segue-se daí que o primeiro passo do homem de hoje é observar os preceitos da Boa Nova e colocá-la em prática para restabelecer no nosso campo mental o que o Evangelho chama de paz, aquela que o homem não pode dar, pois é conquistada pelo próprio homem, pela própria disposição de ajudar a nós mesmos. Nós temos que ser paz dentro da nossa consciência para podermos refletir paz. Não é suficiente a palavra, é necessário também o pensamento estar em paz, a nossa consciência ansiar pela paz e vivenciá-la, aprender a vivenciá-la, para que nós depois possamos ser paz. Paz em nós, paz ao nosso redor. É necessário aprendermos a paz. Nós ainda estamos dentro de nós cheios de lutas, cheios de caos. E é exatamente essas lutas e esse caos que existem dentro do homem atual que se refletem fora do homem atual. Se nós sentíssemos a paz e se nós vibrássemos naturalmente em nossa consciência, pensamento e palavra a paz, não haveriam guerras no mundo. Porque o que acontece no mundo é reflexo do homem que neste momento está no mundo. E o homem que neste momento está no mundo somos todos nós. Estamos em diferentes níveis vibracionais, sim, mas ainda vibramos caos, ainda vibramos disputa, concorrência. O nosso ego ainda quer ter sempre razão. Isso é caos, isso é guerra. Ainda queremos ter a última palavra, às vezes em coisas tão pequenas. Isso também é caos, também é guerra. E, portanto, estes pensamentos que ainda temos vão ecoar em termos vibracionais, não de forma harmónica, como uma música celestial, mas de forma caótica, como uma música desarmónica. E, portanto, é exatamente toda essa vibração de música, de som, de harmonia, que vai ressoar nuns e noutros, fazendo atuar o caos que cada um tem dentro de si, originando as próprias guerras. É certo que nós hoje temos uma grande percentagem e zonas onde as pessoas vibram em paz e não há condições vibracionais para se originarem guerras. Mas também há zonas que, pela sua evolução histórica, são potenciadas pelo caos, têm vibração muito caótica e o ressoar das vibrações desarmónicas vão impactar e desenvolver possibilidades de guerras. Por que lei? Pela lei da sintonia, não é? E nós temos de ter essa consciência, temos de ter consciência que todos nos pertencemos e que o trabalho que fazemos em nós mesmos é o trabalho que vai ressoar fora de nós
em todo o planeta e que nós somos todos responsáveis por todo o bem que existe e por todo o mal que também existe. Tudo, mas tudo que o Mestre nos ensinou e viveu, foi-nos mostrando o valor da harmonia. A sua vida na Terra foi uma sinfonia divina. Se ficamos extasiados quando ouvimos os clássicos que o homem copiou da música universal, deixando nela estar os defeitos humanos, e se ouvimos a celestial, é preciso preparo para ouvi-la. Não é fácil. Nós começamos de repente a ouvir um Beethoven, ou ouvir um Mozart, não é? É preciso educarmos o ouvido em termos sonoros, técnicos, mas mais do que isso, é preciso educarmos a nossa vibração para tirarmos dessas músicas o prazer da elevação vibracional, o que podemos dizer, traduzindo, a harmonia que essas músicas nos vêm trazendo. E aí sim, aí elas são como curas para a nossa consciência, para o nosso pensamento. Ainda nos faltam condições no campo sensório para suportarmos as belezas eternas. A música da terra é uma pálida imagem da canção divina. A ciência, a religião e a filosofia, enfim, toda a sabedoria são caminhos que nos levam para a harmonia celestial, onde Deus irradia vida e nos faz nascer para a luz. É muito elevado este estudo, este texto da música de Maria Nunes. E eu agora queria-vos falar de Leon Denis. Queria-vos só deixar a indicação que na Revista Espírita nós temos comunicações de Mozart, onde ele fala bastante da música, fala do sítio onde vive Júpiter, ou vivia no século XVIII, pode neste momento já ter evoluído para outros locais, porque nós temos que ter aqui uma atenção com os livros e com as datas das canalizações. Quando elas foram canalizadas, os seres que se comunicaram estavam naquelas regiões e naqueles locais, quase já passaram 200 anos, não é? E portanto, 100 e muitos anos, 150 anos. Portanto, para o espírito é pouco, mas depende da qualidade do espírito, da sua capacidade volúvel para se mobilizar em termos espirituais e, portanto, poderão, já não está lá. Mas na Revista Espírita nós temos belíssimas comunicações de Mozart que nos falam da música para nos inspirarmos. E então, no livro de Leon Denis, que eu gosto muito, se chama Espiritismo na Arte, já fiz uma ou duas palestras sobre este livro, e volta não volta, venho aqui beber alguns ensinamentos. Leon Denis diz o seguinte, portanto, isto é na parte sexta, intitulada A Música, entre parênteses parte 1, porque ele depois tem mais duas partes sobre música. Foi psicografado, ou foi escrito, neste caso, foi escrito em julho de 1922, com o título A Música nas Esferas Superiores. E começa Leon Denis. A música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmónicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. Na Terra, a sinfonia e a melodia não são mais que ecos débeis e deformados dos concertos celestes. Nossos instrumentos, mesmo os mais perfeitos, sempre têm qualquer coisa de mecânico e de áspero, enquanto que os sistemas de emissão no espaço produzem sons de uma delicadeza infinita. O instrumento que nós temos na Terra, e o Leon Denis fala mais à frente sobre ele, mas nós creio que não vamos ter tempo de ler essa parte, que nós temos com uma sonoridade mais parecida com os instrumentos celestes, é a harpa. A harpa, que é um instrumento tão difícil de tocar,
e que são tão raros os músicos que o tocam, não é? É um instrumento cuja sonoridade é menos mecânica e, portanto, consegue produzir sons mais elevados e mais harmoniosos, com melodias mais parecidas com a pureza das melodias celestes. Eis porque, em todos os graus da escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música tem um lugar importante nas manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado em ondas de harmonia, de uma intensidade e de uma suavidade inexprimíveis. Por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam eflúvios, radiações harmoniosas que se coloram de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. As cores se transformam em sons e dessa comunhão de fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sintonia sublime à qual respondem os acordes longínquos vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então, do alto, descem outros acordes, mais potentes ainda, e um hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve, se expande, ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. É maravilhosa esta leitura, porque só ela nos eleva e nós não estamos a ouvir música. E daqui também podemos tirar numerosos ensinamentos e variadíssimas ilações, não é? Mas uma delas que eu aqui gostaria de relacionar, que está mais perto daquilo que temos vindo a falar e está mais perto dos nossos estudos, tem a ver com as cores que se transformam em sons, as cores de cada espírito, as cores de cada consciência ou alma, que no plano terrestre nós denominamos de aura, ou de campo perispirítico, não é? Ou do campo da expansão do próprio perispírito, ou seja, da energia que nós conseguimos expandir, não é? Que tem uma cor ou tem várias cores, que é exatamente aquilo que a doutora Marlene Nobre chamava o nosso cartão de visita, para sermos reconhecidos pelos diferentes espíritos, espíritos de elevada vibração ou espíritos de baixa vibração, que nos reconhecem e que a nós se sintonizam. Essas cores, como aqui nos diz Leon Denis, emitem sons. E ao emitirem sons, não só nós estamos a criar sintonia visual com esses espíritos, mas também estamos a criar sintonia sonora. À medida que nós vamos transmutando as nossas vibrações em vibrações mais elevadas, o nosso campo energético também vai transmutando essas cores, também vai limpando, digamos assim, as cores mais densas, e essas cores mais densas, ao serem limpas, é sinal que nós fisicamente também as estamos a limpar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isto? O que eu quero dizer é que tudo é um processo de cura, tudo é um processo de evolução. Quando nós temos pensamentos mais densos, vibrações mais densas, nos sintonizamos com músicas mais desarmoniosas, com ambientes mais desarmoniosos e os aceitamos e gostamos de estar neles, os nossos pensamentos estão sintonizados
com todos esses ambientes. Então, as cores do nosso campo energético são cores mais densas, menos etéreas, vibracionalmente mais densas, em termos de matéria mais densa, em termos de cor mais escura, ou cores menos subtis. À medida que nós vamos fazendo o nosso trabalho interior e que nós vamos mudando a nossa alimentação, que é muitíssimo importante para o nosso campo energético, nenhum espírito superior, ou raramente os espíritos superiores, se vão acoplar a seres que ainda se saciam e se deliciam pelo sacrifício dos animais. Porque dizem os próprios espíritos que quem ingere esse tipo de alimentação tem um odor putrefacto, e as cores que a sua vibração transmite são cores densas, vibrações densas, e portanto não são compatíveis. Não é possível, na grande maioria dos casos, porque para os espíritos superiores tudo é possível, principalmente se eles forem muito superiores, mas não é confortável para nenhum deles se sintonizarem com cheiros que não são cheiros harmónicos, que não são cheiros subtis, que não são cheiros agradáveis, não é? Não é também fácil para eles se sintonizarem connosco em termos de comunicações, sejam elas espirituais ou canalizações, porque nós, aparelhos receptores, temos uma vibração energética diferente, emitimos uma cor diferente, um cheiro, um odor diferente, e vamos ter uma harmonia desarmónica, ou seja, ausência de harmonia. E, portanto, quando eles chegam a nós, por questões de quererem emitir alguma comunicação, as comunicações são desarmónicas, não há acoplação entre vibrações e energias tão diferentes. Até pode acontecer a comunicação, se ela for bastante importante, ou se for da vontade da espiritualidade ou dos seres de outras dimensões, mas não vão ser comunicações puras, fáceis auditivamente e fáceis do próprio aparelho, que somos nós, conseguirmos falar com elas, porque há desajustes. E todos esses ajustes têm a ver com tudo. Tem a ver com a nossa alimentação, como eu falei, tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com os nossos gostos, tem a ver com a música que ouvimos, tem a ver com os ambientes que frequentamos, tem a ver com tudo. E, portanto, à medida que nós vamos estando alerta para estas questões, e a música aqui tem um papel fundamental que nos ajuda a elevar a nossa consciência, ajuda-nos a ficarmos mais receptivos, mais abertos, e com outra sensibilidade vibracional para fazermos e atuarmos na nossa própria vibração, no nosso próprio pensamento, na nossa própria alimentação. E vamos mudando os hábitos, todos. E à medida que vamos mudando todos os nossos hábitos, naturalmente, pelo uso da nossa vontade própria, porque nós assim decidimos e queremos, nós vamos aumentando a nossa vibração, vamos curando em nós todas essas questões que nos levam a sintonizarmos com determinadas situações, determinados ambientes, determinada alimentação, e vamos vibrando uma vibração mais elevada. Produzimos um odor mais agradável, temos uma capacidade e sensibilidade maior, vamos tendo também cores no nosso campo energético diferentes, porque vamos tornando mais etérea a nossa essência, e logo ao tornar mais etérea a nossa essência reflete aquilo que é, e o nosso campo energético transmuta naturalmente as cores e a subtileza do nosso ser. E, portanto, ficamos mais harmoniosos, mais harmonizados, depois também com vibrações mais elevadas, que permite a sintonia com espíritos mais elevados, sejam com seres mais elevados, e entramos assim por vontade própria numa cadeia
de evolução. Portanto, a música tem um papel importantíssimo a esse nível. Eu estava aqui a ver se ainda tinha tempo para vos falar um bocadinho sobre a harpa, mas não vou ter tempo. Eu aconselho quem queira, no livro Consolador, na 167, eu leio só aqui a pergunta, já não vou dar a resposta, que tem a ver um bocadinho com questões mais práticas, que a pergunta é a seguinte: os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? E a resposta é que sim. As grandes óperas imortais não nascem, diz aqui Emmanuel, do lodo terrestre, ou seja, das más vibrações e das desarmonias e do caos, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. É um capítulo sobre a arte, que tem aqui o Consolador, e que podem também consultar e ler quem tiver interesse nestas matérias. Portanto, a música tem um papel importantíssimo na nossa evolução, é uma forma de comunicação universal e celeste. Portanto, muitos seres de outros planos, de outros planetas, muitos espíritos elevados, como aqui ficou expresso também neste nosso estudo de hoje, se comunicam através da harmonia dos sons cristalinos e celestes. Nos livros O Nosso Lar, este tema vem, a ação e reação também vem, o tema da música, no Invisível do Leon Denis também temos, enfim, o tema da música aparece em variadíssimos livros para nos educar, para nos alertar e para nos sensibilizar para estas matérias. Todas as músicas que não são harmoniosas não são músicas de vibração alta. E aqui fica o alerta, aqui fica o aviso para cuidado com essas músicas, porque ao pormos as músicas, nós vamos pela simples música atrair vibrações, não é? E portanto, atenção à música também que ouvimos, atenção às escolhas que fazemos a nível geral, não é? Ora bem, vamos num instante para uma prece de encerramento. Convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Celestial, aos nossos irmãos espirituais connosco que tiveram, que nos trouxeram estes ensinamentos através das psicografias, através da escrita, e que nos deram a inspiração para compreendermos estas lições, para ficarmos alertas a estes aprendizados valiosos para a nossa evolução. Amado Pai Celestial, irmãos espirituais, irmãos de outros planos, de outros planetas, de outros locais, gratidão imensa pela vossa presença, pelos vossos ensinamentos, gratidão imensa pelo conhecimento com que somos abençoados, e vos pedimos que fiquem connosco, apoiem os nossos estudos, a nossa evolução, e pedimos ao Pai Maior e Celestial que os abençoe a todos, para que possam continuar o vosso trabalho maravilhoso a bem da humanidade terrestre, e que fique com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Gratidão. Suzy, ainda temos aqui uns minutinhos, o tempo é teu. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. É um tema interessante e por acaso desconhecia que a música tivesse assim tanta influência. Tudo tem a ver com as nossas escolhas, de facto. Eu não sou muito ligada à música clássica, mas gosto muito do som da harpa. Quando se ouve músicas, aquelas músicas para reiki, músicas para relaxar, e tem muito o som da harpa e da flauta, e gosto imenso é de facto um som que relaxa e que acalma. Gosto muito. Agora, quer dizer, não sou muito. Pronto, a minha arte, a minha cultura artística não vai muito para aí, para as músicas de Beethoven, Mozart, não, não, mas acho interessante.
e a partir de agora vou ter mais atenção, de É, facto, às músicas que se escolhem. sim. Há boas É músicas isso. que não sendo as clássicas, é isso que estás a dizer também, não é? Então, tudo depende da vibração, da É, harmonia que nelas estão expressas. E quanto maior a harmonia, quanto maior os sons sejam, quanto mais os sons sejam cristalinos, maior elevação vibracional, e todas elas têm este, no fundo, é a harmonia e a vibração que sim, estão sim, em questão, não é? As clássicas, sim, que são as clássicas. exato. Suzy, muito obrigada pela Ok, tua presença. Desejo-te uma continuação de uma excelente semana, uma excelente noite. Para os nossos irmãos que connosco estão nos vários planos da vida, uma noite abençoada. Até para a semana, se assim Deus o permitir. E gratidão a todos. Um abraço do Obri- coração e até para a semana. obrigada. Igualmente, obrigada. Tá, boa noite. Obrigada. Boa noite, Suzy. Noite, tá. Boa noite, fica bem.